Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rai Gomes, sejam bem-vindos ao meu canal. E fazia um tempo que eu não trazia um vídeo mais longo aqui, abordando alguma temática sobre o conteúdo foco do canal, que é concurso e universidade, mas a temática de hoje que eu vou abordar é concurso público, certo? Como está aí no título do vídeo, né? Eu quero trazer algumas informações aqui para você que é concurseiro, que está começando os concursos agora, ou que acabou de ser aprovado em um concurso público e está ansioso aí pela nomeação. Então, a pergunta que eu quero responder aqui fui nomeado, e agora? O que fazer depois que o seu nome sai lá no Diário Oficial, né? A primeira coisa que eu acho importante a gente falar aqui sobre essa questão da nomeação, né, do ingresso no serviço público, é que é preciso diferenciar três coisas. É preciso diferenciar nomeação de posse e de exercício. Primeiro, nomeação. Nomeação é o ato administrativo que vai colocar o seu nome lá na listinha, no Diário Oficial, indicando que você está sendo convocado para assumir um cargo público, convocado para apresentar algumas documentações e exames para aí você poder ser considerado apto. Para em seguida, né, depois dessa apresentação dessas documentações, desses exames médicos, você assinar o termo de posse. Então, a posse é um documento que você assina, né, depois do prazo da nomeação. Lembrando que existem prazos, certo? No caso do Serviço Público Federal, você tem um prazo de 30 dias do dia da nomeação até o último dia de validade da sua nomeação para tomar posse, né, para assinar o termo de posse. Então são 30 dias. É bom se atentar a isso, porque isso vai variar de regime para regime. No meu caso, o concurso que eu fui aprovado recentemente do estado do Rio Grande do Norte, o prazo da nomeação até a posse, a assinatura da posse, também é 30 dias, mas vão existir regimes que podem ter um prazo menor. Então, você que fez concurso e foi aprovado, fique atento ao Diário Oficial, porque no dia que sair a nomeação, você já tem que começar a se mexer, porque não vá deixar para último dia, para a última semana, porque tem muita coisa que você vai precisar resolver para chegar à assinatura de posse. E o terceiro ponto, né, que eu falei, né, nomeação, posse, que é a assinatura do documento, né, que vai tornar você servidor propriamente dito. Temos o exercício. O exercício é quando você finalmente entra em exercício, né, quando você começa a trabalhar no órgão a qual você vai ser lotado. E aí, existe prazo para isso também, tá? No caso do Serviço Público Federal, você tem 30 dias para assinar o termo de posse e você tem 15 dias para entrar em exercício. No meu caso, no concurso do estado do Rio Grande do Norte, eu tenho 30 dias para assinar o termo de posse do dia da nomeação, a partir do dia da nomeação, né? E depois de assinar o termo de posse, eu tenho mais 30 dias para entrar em exercício. Então, é importante ficar atento também a essa questão. Você tem que verificar qual o regime que rege o serviço público no órgão que você foi aprovado, se foi um município, se foi um estado, se foi um outro órgão que é regido pelo CLT. Você tem que ficar atento ao estatuto, né, o que rege o serviço público no órgão que você vai trabalhar, que você foi nomeado, que você vai assinar o termo de posse, porque pode ser que seja diferente, né? No caso, como eu disse aqui, o governo federal é 15 dias, o governo do estado do Rio Grande do Norte é 30 dias, pode ter outros que sejam menos tempo, né, para você entrar em exercício, ou mais tempo, tudo é relativo, então se atente ao regime jurídico, né, que rege ao estatuto do servidor do órgão que você foi aprovado. Outro ponto que agora vamos para o próximo ponto que eu quero abordar aqui nesse vídeo, que é a questão da entrega de documentação, certo? Saiu a sua nomeação, no dia que sair, aí, é por isso que é importante que você
depois que você for aprovado, que você estiver dentro das vagas de um concurso público, ou que você estiver muito próximo das vagas, com muita chance de ser nomeado, você precisa, entre em grupos de aprovados, em grupos no WhatsApp, em grupos no Telegram de aprovados no concurso, para você ficar antenado. E se você tiver a possibilidade, fique verificando o diário oficial do município, do estado, do governo federal, do órgão que você tiver sido aprovado. Acompanhe o diário oficial, se puder, todos os dias ou toda semana, verificando todos os dias da semana, para que você não passe batido, porque o ideal é que você fique sabendo exatamente no dia que sai a sua nomeação, para você conseguir resolver todas as burocracias a tempo, né? Porque, por exemplo, uma dica que eu posso dar para vocês: se você precisar entregar documentação física pessoalmente no órgão que você, no recursos humanos do órgão que você foi lotado, eu aconselho que você compre uma pasta, ou compre, ou se você tiver uma pasta em casa, esvazie ela e destine ela só para você colocar todos os documentos que você vai precisar apresentar. Faça um checklist, faça uma listazinha de verificação, colocando todos os documentos que você vai precisar, todos os exames que você vai precisar, e com um marca-texto você vai marcando todos aqueles que você já organizou, já conseguiu, vai colocando dentro da pasta e vai marcando com marca-texto. Se for o caso de um órgão que recebe as documentações virtuais, crie uma pasta no seu computador e vai armazenando lá os documentos lá nessa pasta e já vai dando passando o marca-texto no checklist que você fez num papelzinho, para você controlar quais são os documentos que faltam você juntar, quais são os exames que faltam você fazer. No dia que sai sua nomeação, se você puder, no mesmo dia já agende exames, já agende consultas médicas, porque dependendo do exame, dependendo de onde você mora, pode ser que o exame que você precise fazer demore dias para sair o resultado, então quanto antes você fizer, melhor. Mesma coisa, a questão de exames, você precisa passar geralmente por um psiquiatra para ter o atestado de sanidade mental. Então, às vezes, você pode ter dificuldade de conseguir agendar, né, a consulta médica. Então, você precisa fazer o quanto antes. Saiu sua nomeação no dia, se der, já agenda tudo naquele dia, já faz o jejum para fazer os exames no dia seguinte. Se não der, mas já bola tudo para o dia seguinte, para você não perder os prazos. Então, é muito importante se atentar a isso. Organizar os documentos o quanto antes, separar uma pasta para ele, seja no computador, seja uma pasta física, e fazer um checklist para você verificar ali se está tudo ok, antes de enviar também sua documentação, se for por e-mail, ou antes de apresentar pessoalmente, fazer um checklist antes de você sair de casa, para ver se você está com todos os documentos na pasta, para você não perder, né? Não chegar lá no local que você tem que entregar a documentação de repente, e você perder porque esqueceu algum documento, ou acabar perdendo prazo porque esqueceu um documento. Então tenha sempre um checklistzinho para você, né, tá ali controlando. Já chequei todos os documentos, tá tudo ok, partiu entregar a documentação para depois passar pela posse. Bom, depois que você conseguir marcar exames, passar pelos exames, entregar as documentações que você precisa levantar, ir pessoalmente, nos casos que tiver que ir pessoalmente, e assinar o termo de posse, aí eu digo que você já pode comemorar, né? Porque depois que assinar o termo de posse, às vezes no dia seguinte você já entra em exercício, mas se atente também a isso, porque existem prazos, né? No serviço público, por exemplo, federal, você tem um prazo de 15 dias para entrar em exercício. Então você tem que entrar em exercício no prazo de 15 dias, senão sua nomeação, sua posse é tornada inválida e aí você perde o cargo. Então, se ligue nessa questão. Depois que você assinar o termo de posse, você tem o prazo para entrar em exercício. Vai variar de órgão para órgão, de estatuto de servidor para estatuto de servidor, então você tem que se atentar a isso. Vai ter lugar que é 30 dias, vai ter lugar que é 15 dias, e pode ter lugar que seja até menos dias, então você precisa verificar isso. E aí, feito tudo isso, comemore,
porque você já estará dentro do serviço público. E desejo toda sorte do mundo para você que está assistindo esse vídeo, que foi aprovado num concurso e foi nomeado e vai entrar em exercício, certo? Desejo toda a sorte do mundo e que você se realize aí no cargo que você vai estar exercendo, certo? Bom, gente, por hoje é isso nesse vídeo. Não tenho muito o que acrescentar. Estou pensando em gravar outros vídeos falando sobre algumas temáticas referentes a agendamento de junta médica e também preenchimento de alguns formulários para os cargos do estado do Rio Grande do Norte. Mas eu não vou fazer agora porque eu estou retomando meus estudos para concurso hoje. E aí eu vou ficar sem um pouquinho de tempo. Mas assim que eu criar um pouquinho de coragem para gravar mais um outro vídeo como esse aqui, eu gravarei e trarei para vocês, certo? Então fiquem acompanhando aí o canal, se inscrevam, deixem um like, deixem comentários aí. E até o próximo vídeo. Tchau!